Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Na nossa aula de hoje, nós vamos tentar entender aí a forma de atuação do BNB. Na verdade, a gente vai ter lá informações gerais sobre a forma de atuação do BNB e nós dividimos esse conteúdo em 3 aulas. Essa nossa primeira aula vai falar de maneira muito específica aí a respeito do FNE, como que o BNB operacionaliza o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Então, dá uma olhada para cá, pessoal. Bom, minha gente, a nossa aula do dia de hoje, versará lá sobre o Banco do Nordeste, o nosso BNB. Nós vamos falar sobre as informações gerais de sua atuação e essa é a parte 1, de 3 aulas previstas para esse conteúdo, Então vamos tentar entender um pouquinho disso, O que a gente sabe, pessoal? A gente sabe que o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste está lá na Constituição da República, na nossa Constituição Federal, lá no artigo 159, Constituição Federal de 88. A gente sabe que o FNE ele foi regulamentado no ano seguinte, no ano de 1989, e ele é a principal fonte de receita para o financiamento do desenvolvimento do Nordeste brasileiro. Lembrando lá que nós estamos considerando a macro-região Nordeste, mas que pega também o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. Em Minas Gerais, o Vale do Mucuri e o Vale do Jequitinhonha, área lá que, junto com o norte do Espírito Santo, tem características socioeconômicas de Nordeste e não de região Sudeste. Bom, a pergunta fundamental é, professor, qual é a intenção do legislador quando ele constitui o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste? O objetivo, claro, é a redução das assimetrias de desenvolvimento. Essas assimetrias de desenvolvimento, elas acontecem em 2 planos. Primeiro, uma assimetria de desenvolvimento intra-regional, ou seja, que acontece dentro da macro-região Nordeste, basicamente e sobretudo em relação à zona da mata, próxima ao litoral, e à área do interior, que pega o Agreste, o Sertão e o Meio-Norte. De maneira muito especial aqui, a questão do semiárido nordestino do Sertão. Por um outro lado, a grande questão é quem é o operacionalizador do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Nós sabemos tratar-se exatamente do BNB, do Banco do Nordeste do Brasil. Sabemos também que o Fundo Constitucional para Financiamento tem lá a prioridade do semiárido nordestino, que é a área mais pauperizada e mais castigada pela insuficiência hídrica de todo o Nordeste. Portanto, no mínimo 50% dos recursos vão exatamente para essa sub-região. Qual é o objetivo, É financiar, sobretudo, as atividades produtivas, de maneira muito especial, a do pequeno, microempreendedor individual e médio empreendedor, que possa desenvolver atividades econômicas com a geração de emprego, de renda, de crescimento econômico, de arrecadação de tributos, para que a região do Nordeste se desenvolva, reduzindo a sua assimetria também em relação ao plano nacional. Então, se eu tenho uma assimetria de desenvolvimento intrarregional, eu também tenho uma assimetria de desenvolvimento interregional, ou seja, entre as macro-regiões brasileiras. Então, antes da gente avançar, é preciso dizer para você que os últimos números que estão disponíveis na atuação do BNB com fundos lá do FNE datam do ano de 2016. Os dados lá de 2017 ainda não foram divulgados pelo banco. E, portanto, a gente vai trabalhar basicamente com o indicador de 2016. No entanto, é um parâmetro aí mais do que válido para tentarmos entender aí o comportamento de 2017 e, obviamente, o de 2018, esse nosso ano. Legal? Então, antes da gente fazer qualquer coisa,
Vamos colocar isso que nós falamos no quadro para você. Anota aí. Bom, pessoal, nós estamos falando aí, né, sobre as formas de atuação do BNB. Então, vamos colocá-la aqui. Formas de atuação do BNB. E nós sabemos lá que na nossa aula de hoje nós queremos entender a atuação do banco em relação ao FNE. Lembrando lá o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Muito bem, pessoal. O que nós dissemos ainda há pouco, né? Que o FNE, ele foi criado lá na Constituição Federal de 1988 e ele está previsto lá no artigo 159. Nós sabemos que ele foi regulamentado através da Lei 7827 de 1989, portanto, imediatamente no ano posterior aí, né, à promulgação da Constituição Federal. A pergunta-chave, no entanto, é: professor, quais são os objetivos de atuação do FNE, que nós já sabemos que tem o BNB como grande operacionalizador, né, do fundo? Então, vamos lembrar. Quais são os objetivos, pessoal? Nós estamos falando aqui, né, de reduzir as desigualdades, intra e interregionais. Ou seja, né, reduzir lá as desigualdades, as assimetrias de desenvolvimento que ocorrem dentro da própria região Nordeste e aquela que acontece entre as macro-regiões. Então, lembrando aqui o intra, né, dentro da macro-região Nordeste, e aquelas que ocorrem entre as macro-regiões. E aí, considerando, obviamente, o país como um todo, né? Mas o objetivo não é somente esse, né? O objetivo lá é também o financiamento de longo prazo para firmas localizadas na sua área de atuação, sabemos também que um critério é que 50% dos financiamentos são dirigidos lá, né, para a área do sertão. E sabemos também que o BNB é aquele que vai promover a operacionalização do fundo. Bom, então se nós temos lá que os objetivos são reduzir as desigualdades intra- e interregionais, ou seja, dentro da macro-região Nordeste e entre as macro-regiões brasileiras, considerando lá a classificação do IBGE em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Firmas localizadas dentro da sua área de atuação, que pega o Nordeste,
norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo, com 50% dos financiamentos direcionados para a área do Sertão, que sabemos que é a sub-região que mais sofre com o fenômeno de escassez de chuvas e também com a pauperização, a pobreza da sua população. E sabemos que o BNB é exatamente lá o banco que vai operacionalizar esse fundo. Antes de mais nada, é preciso a gente lembrar que a condição do financiamento de longo prazo, ele tem lá 3 características fundamentais e que no Brasil pouco atraem os bancos comerciais em geral. Primeira característica de um financiamento de longo prazo, né? É exatamente o prazo de amortização. Normalmente, um financiamento de longo prazo pode durar aí 20, 30, 40 ou mais anos. E, portanto, o prazo de amortização é considerado relativamente longo. Por uma outra questão, envolve lá um grau de incerteza, que é saber se o tomador de crédito terá a capacidade, ao longo de 15, 20 ou mais anos, de honrar os compromissos assumidos quando da contratação do crédito. E a última questão é que a taxa de juros, via de regra, é uma taxa de juros subsidiada e, portanto, muito menor do que a média praticada pelo mercado, pelos bancos comerciais e múltiplos de uma maneira geral. E, portanto, no Brasil, o financiamento de longo prazo é notadamente, quase que exclusividade dos bancos de desenvolvimento ou dos bancos oficiais que são utilizados pelo governo federal como fomento lá da área de saneamento básico e habitação, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, o financiamento do setor agropecuário, como, por exemplo, o Banco do Brasil, e aí o Banco do Nordeste e o BNDES, só para dar 2 exemplos, como bancos aí de fomento, de desenvolvimento de longo prazo, e aí pegando todos os setores da economia, primário, secundário e terciário. Bom, nossa tarefa na aula de hoje, então, é tentarmos compreender os últimos números do banco em relação ao financiamento com recursos vindos do FNE. Então vamos lá para o nosso material para a gente conferir isso de perto. Bom, pessoal, nós sabemos aí que uma primeira forma de atuação que nós queremos enfocar são os programas de financiamento, né? O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, FNE, é a principal fonte de recursos utilizadas pelo BNB. Observe aqui na sua prova que ele é a principal fonte, mas não a única fonte utilizada pelo banco, já que o banco também operacionaliza recursos do BNDES, do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e também de recursos próprios. Em 2016, foram contratados mais de 5 milhões de operações, voltando aqui, 5 milhões de operações, atingindo aí um valor global de 22,2 bilhões, sendo 11,2 bilhões com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, distribuídos aí em 538.523 operações de crédito. Então, observe lá a variação entre 2015 e 2016, de acordo com o porte. Para o pequeno porte, o valor em 2015 foi lá de 6.801.400, enquanto que no ano de 2016, 6.858.400, portanto, uma variação positiva de 0,8, mesmo aí considerando que entre os anos de 2015 e 2016 nós tivemos uma queda no nível de atividade econômica. Lembrando lá, os números nossos do PIB, voltando aqui, no ano de 2015, o nosso PIB, desculpa de novo, pessoal, teve lá uma queda, de 3,5%,
3,8%. E no ano de 2016, nós tivemos novamente uma queda, né, de 3,67%. Portanto, né, mesmo diante aí de 2 anos de queda da atividade econômica, nós sabemos que o BNB atuou, né, com uma política de crédito que nós chamamos de política anticíclica. Ora, o que é uma política anticíclica? Primeiro, que nós temos ciclos econômicos, ou seja, ciclos econômicos se referem lá a momentos em que eu tenho crescimento da atividade econômica e redução do desemprego, ou momentos como o atual, onde eu tenho queda da atividade econômica e elevação do desemprego. Uma das funções do banco, para tentar reduzir a assimetria de desenvolvimento macro-regional, é atuar de forma anticíclica. Portanto, no momento lá em que a economia está no momento de queda e aumento de desemprego, o banco vai lá e amplia as linhas de financiamento, mesmo com todas as restrições, né, devido ao fato de nós estarmos em crise, mas o banco vai lá, ainda que modestamente, amplia o número de financiamentos para o pequeno empreendedor, para o microempreendedor. O objetivo, então, é atuar de maneira anticíclica, ou seja, quando a economia está em queda, o banco amplia as linhas de financiamento e crédito para poder a economia retomar o rumo do crescimento. E no momento em que a economia está aquecida, o banco pode, eventualmente, diminuir um pouco as linhas de financiamento para evitar um superaquecimento da economia que poderia provocar inflação. Então, a atuação do BNB também se dá de maneira anticíclica, ou seja, quando o ciclo é de queda, eu amplio lá linhas de financiamento e investimento. Quando a economia está aquecida, eu busco lá ser um pouco mais cauteloso, né, a fim de evitar lá grandes pressões inflacionárias. Portanto, o BNB age aí como um banco de desenvolvimento, como um banco de fomento, de incentivo, né, ao desenvolvimento econômico, tendo a clareza lá que ele é um instrumento de política de desenvolvimento macro-regional definida pelo governo federal. Legal? Continuando. Quando nós olhamos lá, né, as empresas de médio porte, houve uma queda de 20,2%, né, do volume de operações contratadas, mas a grande empresa houve um crescimento de 1,3%. Embora nós tenhamos lá uma retração total de 2,2%, foram anos realmente muito ruins, porém o banco atuou com linhas de financiamento para o pequeno e para o grande porte, de maneira a tentar sustentar o nível de crescimento econômico e de emprego na região. Do valor total de operações de crédito de longo prazo contratadas em 2016, 11,2 bilhões foram oriundos do FNE, o que representa lá 92,3% dos financiamentos. Então, nós sabemos que o BNB é o grande operador e que o FNE é a grande fonte de recursos. Desses recursos, 6,9 bilhões foram contratados por clientes de pequeno porte, o que correspondeu a 61% do total aplicado. Então, aqui, a gente tem duas informações importantes para a prova. Primeiro, a principal fonte de recursos para o financiamento do BNB é, de fato, o FNE. E segundo, o banco dá uma prioridade gigantesca às atividades de pequeno porte, aliás, como o próprio FNE tem lá na sua Constituição. Ou seja, o objetivo é financiar o microempreendedor individual, o microempreendedor, o pequeno produtor, para que estes, né, possam sair de uma condição de pobreza e com geração de emprego e renda, formalidade das atividades econômicas, crescimento econômico e melhoria da condição social. Os clientes de médio e grande porte contrataram 1,4 e 3 bilhões, respectivamente. Quanto à distribuição setorial
nós temos aí uma outra situação. Os financiamentos foram prioritariamente para o setor rural, né? 52,4%. Se a gente incluir aí, né, o setor agroindustrial, nós vamos ter aí 54% do financiamento voltado para o agronegócio ou para o meio rural. E a pergunta é por quê? Porque embora o Nordeste venha passando por um processo acelerado de modificação da sua matriz econômica, lembrando que matriz econômica é a principal atividade econômica, né, que uma determinada região desenvolve, a macro-região como um todo ainda é fortemente dependente do setor de agronegócio. E é preciso considerar que, como 50% dos recursos vai para a área do semiárido, ela está financiando lá uma agricultura e uma pecuária, sobretudo, de subsistência, e um pequeno agronegócio voltado para o beneficiamento dessa produção. Mas lembre-se também que a gente tem a área irrigada ao longo do São Francisco com frutas tropicais e com plantio de uva, e nós temos o desenvolvimento do Mato Piba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que desenvolve lá o arroz, o feijão, a soja e o algodão em larga escala. Então é absolutamente natural que uma parte preponderante dos recursos tenha ido para o setor primário. Continuando. Comércio e serviços, né, ficaram com 26,3%, o setor industrial com 13%, turismo com 3% e infraestrutura com 3,5%, todos eles localizados nos 11 estados da área de atuação do FNE. Lembrando, né, 9 estados são do Nordeste e 2 do Sudeste, mas a porção norte de Minas Gerais e Espírito Santo, considerado a área de atuação do banco. A contratação aqui por setor econômico em milhões, né? Nós temos alguns destaques. O estado que recebeu o maior número de contratações foi a Bahia, com 31,9%, seguido aí, né, de estados como o Ceará, com 11,5%, o Maranhão, com 11,4% e Pernambuco, com 11,5%. Portanto, né, ainda há uma certa assimetria de contratação entre os estados. Por exemplo, o estado de Alagoas ficou com apenas 3,4%, o Espírito Santo, aí é normal, porque só pega uma parte do Espírito Santo, 1,8%, mas o Sergipe, por exemplo, ficou com apenas 3,3%. Portanto, a atuação do banco terá que se focar nos próximos anos também para tentar reduzir essa assimetria de desenvolvimento intra-regional dentro da própria região. Quais são os impactos econômicos indiretos, pessoal? A gente sabe lá que o FNE foi criado mediante o artigo 159 da Constituição de 88, regulamentado pela Lei 7827 de 89, e tem por objetivo lá reduzir as desigualdades regionais por meio do financiamento de longo prazo a firmas localizadas em sua área de atuação, sendo o Banco do Nordeste o responsável pela própria operacionalização do fundo. Além disso, vimos também que o fundo visa a redução da desigualdade dentro da própria região ao destinar 50% da transferência para empreendimentos localizados no semiárido. É a redução das assimetrias de desenvolvimento intra-regional. O banco lidera a aplicação de recursos de longo prazo e crédito rural, detendo 61% do total de recursos aplicados na sua área de atuação. E aqui, as contratações, de novo, por segmento econômico, o total, né, de agência bancária, o Banco do Nordeste, o percentual que ele representa na rede bancária como um todo, a participação no financiamento de longo prazo e o financiamento de crédito rural. Em Alagoas, por exemplo, pessoal, o Banco do Nordeste tem lá 19 agências,
representa 9,4% do mercado bancário da região, porém, atenção, 71,1% do crédito de longo prazo e 58% do crédito rural. Então, observe que, embora o BNB, né, ele não represente um percentual muito elevado da rede bancária como um todo, a média é de apenas 8%, o banco representa, na média, 61,6% de participação no financiamento de longo prazo e 56% do crédito rural. Só para dar um número aqui, no estado do Piauí, por exemplo, o banco representa 82% do financiamento do crédito rural. Quando eu olho, por exemplo, para um estado como a Paraíba, 75% do financiamento de longo prazo é realizado exatamente pelo banco. Portanto, ele é de uma importância fundamental no financiamento de longo prazo e no crédito rural. Lembrando lá, né? Quando a gente fala de financiamento de longo prazo, esse financiamento de longo prazo, ele goza de pelo menos 3 características, né? Prazo longo de amortização, incerteza maior sobre a capacidade futura de pagamento pelo tomador de crédito e, por um outro lado, juros abaixo da média de mercado. E, portanto, né, a atratividade do financiamento de longo prazo para o banco comercial em geral é muito pequeno. Diante desse fato, o BNB cumpre o papel de suprir a lacuna da ausência ou da insuficiência de financiamento de longo prazo, lembrando lá que a maior parte significativa dos recursos, 92%, vem exatamente do FNE. Portanto, voltando para lá, eu tenho aqui contratações pelo setor econômico e observe lá que quase que invariavelmente, né, o financiamento de longo prazo nunca é ou raramente é inferior a 50% de participação. Você vai dizer assim, professor, mas no Espírito Santo ele responde por 21%. Mas é porque o Espírito Santo, o financiamento só ocorre em relação à porção norte do estado. Então, quando eu considero o estado como um todo, a participação do BNB é relativamente pequena, 21,9%. Porém, né, o restante do estado não está incluso na área de atuação do FNE e nem do BNB. Por isso que a participação é relativamente pequena. Quando eu pego os outros estados da região, em nenhum deles o financiamento de longo prazo é inferior a 50%. Portanto, o banco tem uma função fundamental. Observa-se lá que do total de beneficiários do FNE em 2016, 97,2% foram atendidos, né, para o setor rural. No âmbito do setor rural, a quase totalidade dos beneficiários, 99,6%, está na categoria de mini e microempreendedor.
No FNE industrial, 91,3% dos empreendimentos também são de mini, micro, pequeno e médio porte. As micro-regiões prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional abrange os municípios de baixa renda, estagnada e pouco dinâmica, contemplando basicamente as áreas das regiões metropolitanas das capitais. Então observe lá, pessoal, que o banco direciona, sobretudo, o seu crédito, e ao longo das nossas aulas nós temos dito isso de maneira insistente, sobretudo lá para o micro, pequeno e médio empreendedor. E a pergunta é por quê? Porque o grande empreendedor, ele consegue linha de financiamento no sistema de crédito tradicional dos bancos comerciais. Porém, o pequeno, microempreendedor individual, muitas vezes aquele setor que está na informalidade, ele não consegue acesso ao crédito numa situação de bancária normal. Tanto que nós sabemos que o Banco do Nordeste tem lá o programa de microfinanciamento, Observe, então, que ele direciona para esse segmento, basicamente porque esse segmento não conseguiria contratações nesse volume nos bancos comerciais e porque são esses setores que geram a maior parte do emprego no nosso país. 85% do emprego é gerado pelas pequenas, micros e médias empresas no nosso país e, portanto, são elas que têm o maior potencial de contratação com geração de emprego e renda. Tudo bem? Continuando. O Banco do Nordeste atende lá, pessoal, 1.286 municípios classificados como de baixa renda ou estagnada, distribuído nos estados da sua área de atuação, Conforme o quadro a seguir, o quadro não veio, mas são os estados do Nordeste e, obviamente, o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Os espaços reconhecidos como prioritários pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional recebem uma especial atenção do BNB, com financiamento de projetos, notadamente na área de grãos, fruticultura, bovinocultura, ovino-caprinocultura, bebida e fumo e fibras têxteis relacionadas ao setor rural. No setor industrial, a indústria de mobiliário, calçado, farmacêutico, defensivo agrícola, papel e celulose, produtos alimentares, de produtos plásticos, produção e distribuição de eletricidade, gás e água foram as mais financiadas. Portanto, o Banco do Nordeste apoia de maneira preferencial projetos lá no meio rural, tanto quanto no urbano. No primeiro, são atendidos aí os agricultores familiares, de maneira muito especial aqueles cadastrados no PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, portanto lá, mini e pequenos produtores rurais, suas associações e cooperativas, bem como empreendimentos localizados em municípios com situação de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Ministério da Integração Nacional, em decorrência de seca ou estiagem e tendo como foco a recuperação e preservação das atividades produtivas. No meio urbano, micro e pequenas empresas, inclusive empreendedor individual, ressaltando aquelas situadas em áreas interioranas. Aqui, as repercussões econômicas das contratações em 2016. Então, aqui, você tem os indicadores, agrícola, pecuário, industrial, agroindustrial, infraestrutura, comércio e serviços, e a gente pode observar o resultado por área de atuação. Só para você entender, em 2016, nós tivemos um criador de valor agregado e de renda que soma 13.779,8. Portanto, 13.779.000, e 8. Quando você olha a geração de emprego, 877 mil empregos gerados.
e, portanto, um volume, inclusive, de tributos da ordem lá de 1.719.000,6. Portanto, uma capacidade gigantesca, né, de atuação. Bom, pessoal, nós vamos encerrando então essa aula por aqui, desejando para você um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá